Você já imaginou que um sedã médio poderia superar um gigante luxuoso como o Galaxy Landau? Parece contraintuitivo, não é? Afinal, o Landau era o auge do conforto, um símbolo de status que encantava quem o via nas ruas. Mas o que poucos sabem é que, nos anos 80, o Ford Del Rey não apenas se destacou, mas redefiniu o conceito de luxo no Brasil. Em plena crise do petróleo, o cenário automobilístico mudou drasticamente e a Ford precisou de uma nova fórmula: menos ostentação e mais eficiência. E é aqui que a história fica ainda mais interessante. O Del Rey não era apenas um carro qualquer. Ele foi uma resposta direta a essa nova demanda, combinando o requinte que as famílias brasileiras desejavam com a economia que o momento exigia. Um verdadeiro divisor de águas. E se você pensa que ele ficou à sombra do icônico Landau, prepare-se para descobrir como esse sedã médio surpreendeu e conquistou corações. Talvez a verdadeira revolução não estivesse no maior e mais caro, mas no equilíbrio perfeito entre luxo e acessibilidade. Curioso para saber como tudo isso aconteceu? Então, continue comigo. O contexto da época. Você sabia que, nos anos 80, a indústria automobilística brasileira passou por uma grande transformação? Enquanto o Brasil enfrentava a ressaca da crise do petróleo dos anos 70, os consumidores começaram a repensar suas escolhas. Modelos que antes eram sinônimos de luxo, como o Ford Landau, começaram a se tornar inviáveis por conta do alto consumo de combustível. O mercado, então, exigia uma mudança, e não era só sobre ter dinheiro para comprar um carro luxuoso, mas sim sobre encontrar postos de combustível para abastecê-los. A realidade tinha mudado, e a Ford precisava se adaptar. Nesse contexto, o Ford Landau, um dos modelos mais luxuosos e icônicos da época, começou a perder seu brilho. Com seu imponente motor V8, ele oferecia tudo o que alguém podia desejar em termos de conforto e estilo, mas pagava o preço com um consumo elevado. O luxo do Landau, que tanto encantava, se tornou seu maior inimigo. A Ford percebeu que precisava de uma solução para se manter competitiva em um mercado que demandava veículos mais econômicos, mas que não abrissem mão do conforto. Foi assim que o Ford Del Rey surgiu como uma resposta. A ideia era criar um carro que não só tivesse o luxo que os consumidores estavam acostumados, mas que também fosse eficiente em termos de consumo. E, de fato, o Del Rey entregou exatamente isso, combinando elegância e economia, algo inédito na época. E você sabia que o Del Rey foi baseado em um projeto já bem sucedido da própria Ford? Bem, essa é uma história interessante que vale a pena conhecer. O surgimento do Ford Del Rey, a nova era do luxo acessível. O surgimento do Ford Del Rey foi marcado por uma transição estratégica da Ford, que decidiu basear o novo sedã na plataforma do Corcel 2. Embora o Corcel 2 fosse bem aceito pelo mercado, ele não atendia plenamente às exigências do consumidor que buscava algo mais sofisticado, mas ainda acessível. O Del Rey, então, surgiu como essa resposta, oferecendo um equilíbrio perfeito entre luxo e custo-benefício. A plataforma era confiável, e a marca sabia que estava no caminho certo ao aperfeiçoá-la com o Del Rey. Quando se trata de design, a Ford não quis economizar na inspiração. O Del Rey trouxe influências dos carros europeus da época, como o Ford Taunus e o Cortina, dois modelos que já faziam sucesso internacionalmente. A carroceria de linhas retas e o visual robusto garantiram ao Del Rey uma presença imponente nas ruas brasileiras. Essa escolha estratégica ajudou a consolidar a imagem do Del Rey como um carro moderno, sem abrir mão das raízes clássicas que muitos consumidores valorizavam. Poucos sabem, mas o Ford Del Rey foi um dos primeiros veículos nacionais a oferecer uma série de itens de luxo como opcionais. Lavadores de faróis, repetidores de seta e outros detalhes sofisticados estavam disponíveis, marcando uma era de personalização que poucos carros da época ofereciam. Esses pequenos toques de exclusividade fizeram do Del Rey uma escolha única para aqueles que buscavam status, mas sem os altos custos de manutenção de um Landau, por exemplo. E falando em opções, você já se perguntou o que realmente fazia o Del Rey se destacar tecnicamente? Características técnicas: potência, consumo e versões. O Ford Del Rey surpreendeu o mercado com suas opções de motorização.
O modelo foi equipado com o famoso motor CHT, reconhecido por sua robustez e eficiência. Na época, encontrar um carro que combinasse potência com economia era um desafio, mas o Del Rey entregou exatamente isso. O CHT não só oferecia uma boa performance para o porte do carro, mas também mantinha um consumo razoável, algo que caiu nas graças de motoristas que buscavam economia sem abrir mão do conforto. Em termos de custo-benefício, o Del Rey conseguia superar vários concorrentes diretos. O consumo de combustível era um dos principais fatores que tornavam o Del Rey atraente. Em uma época em que o preço da gasolina era uma preocupação constante, o Del Rey se destacava ao oferecer um desempenho eficiente. Comparado com outros modelos de sua classe, como o Chevrolet Monza, o Del Rey conseguiu encontrar um equilíbrio que poucos sedãs médios alcançavam. Era o carro ideal para quem queria circular pelas cidades e estradas sem a dor de cabeça de abastecer constantemente. Isso colocou-o como um dos carros mais procurados de seu tempo. Além disso, o Del Rey vinha em duas versões principais, a básica prata e a mais luxuosa ouro. A versão prata oferecia o essencial com conforto, enquanto a ouro entregava um pacote completo de sofisticação. Rodas estilizadas, acabamento interno refinado e detalhes cromados eram apenas algumas das diferenças entre as duas versões. O mais interessante é que, mesmo na versão prata, o Del Rey ainda mantinha uma aura de luxo. Essa versatilidade atraiu diferentes perfis de consumidores, desde aqueles que queriam algo simples até os que buscavam sofisticação. E falando em luxo, o interior do Del Rey era um show à parte. O luxo interior, conforto e tecnologia. Dentro do Ford Del Rey, o luxo era evidente em cada detalhe. O acabamento interno impressionava com seus bancos de veludo, trazendo uma sensação de sofisticação e conforto que poucos carros da época conseguiam proporcionar. O volante revestido em couro e o painel, que em algumas versões contava com tecnologia digital, reforçavam ainda mais a ideia de um veículo pensado para oferecer conforto e inovação. Para muitos, entrar em um Del Rey era como se transportar para outro nível de experiência automotiva, algo que ia muito além de apenas se deslocar de um lugar para outro. O espaço interno também era um ponto forte, especialmente quando comparado ao seu antecessor, o Landau. Embora o Del Rey fosse um sedã médio, ele conseguia oferecer um nível de conforto semelhante ao de modelos maiores. O banco traseiro, espaçoso e confortável, era perfeito para longas viagens em família. E não só os passageiros se beneficiavam dessa comodidade. O motorista, com uma posição de dirigir elevada e ergonômica, tinha uma experiência de condução mais relaxante, o que tornava o Del Rey uma excelente escolha tanto para o uso diário quanto para passeios de fim de semana. Um dos grandes diferenciais do Del Rey foi a introdução de tecnologias que, até então, eram exclusivas de carros de luxo. Ele foi um dos pioneiros no Brasil a oferecer vidros elétricos e ar-condicionado como opcionais em suas versões populares. Na época, esses itens eram considerados verdadeiros luxos, algo reservado para uma elite. O Del Rey democratizou esse conforto, e isso fez com que ele se tornasse um símbolo de status acessível. E já que estamos falando de status, você sabia que o Del Rey também se destacou frente a seus concorrentes no mercado? Impacto no mercado e concorrência. O Ford Del Rey chegou ao mercado em um momento estratégico e logo conquistou uma legião de fãs. A combinação de luxo e acessibilidade atraiu muitos brasileiros que queriam um carro de prestígio sem o alto custo de modelos como o Landau. Ele se tornou a escolha de famílias que buscavam um carro confortável, elegante e que, ao mesmo tempo, fosse eficiente em consumo de combustível. Para muitos, o Del Rey simbolizava status, e ver esse modelo rodando pelas ruas era sinônimo de que seu proprietário fazia parte de uma classe privilegiada, mas sem os exageros que o Landau impunha. No entanto, o Del Rey não estava sozinho. Ele enfrentou concorrentes fortes como o Chevrolet Monza e o Volkswagen Santana, que também disputavam o mercado de sedãs médios. Apesar disso, o Del Rey se diferenciou por oferecer versões luxuosas com itens que não eram facilmente encontrados em outros modelos da época. Sua reputação de confiabilidade e conforto sólido o colocava um passo à frente em muitas comparações, especialmente no que dizia respeito à relação custo-benefício. Para os consumidores, o Del Rey tinha um equilíbrio perfeito entre preço e sofisticação.
Durante os anos 80, o Del Rey se consolidou como um símbolo de status para a classe média alta brasileira. Comerciais de TV e anúncios em revistas o mostravam como o carro ideal para quem buscava elegância e conforto, sem abrir mão de um preço justo. Nas grandes cidades brasileiras, era comum ver Del Reys nas garagens de condomínios e circulando pelos bairros mais nobres. O carro, além de ser uma referência em design e tecnologia, tinha um forte apelo emocional. E mesmo com todo esse sucesso, os ventos do mercado automobilístico mudaram nos anos seguintes, trazendo novos desafios para o Del Rey. Declínio e fim da produção. Com o passar dos anos, o mercado automobilístico começou a mudar, e a chegada de novos modelos trouxe um impacto significativo nas vendas do Ford Del Rey. O público passou a ter mais opções, e a concorrência se acirrou com a introdução de carros que ofereciam ainda mais tecnologia e design inovador. Modelos como o Ford Versalis, que trazia uma nova proposta de sedã para o mercado, começaram a roubar a cena. Além disso, os carros importados, que começaram a ganhar força no Brasil no início dos anos 90, atraíram consumidores que buscavam algo diferente, moderno e com novos padrões de qualidade. Com essa mudança de cenário, o Ford Del Rey, que reinou durante a década de 80, começou a perder sua relevância. Em 1991, a Ford decidiu encerrar sua produção, marcando o fim de uma era. O Del Rey, que por tantos anos foi sinônimo de status e conforto, agora enfrentava dificuldades para competir com os novos padrões de exigência dos consumidores. A decisão foi inevitável, e o modelo foi retirado do mercado, deixando uma marca nostálgica na história do automobilismo brasileiro. Apesar disso, o Del Rey continua vivo na memória de muitos, especialmente daqueles que tiveram a oportunidade de dirigir ou possuir um. Curiosamente, mesmo décadas após o fim de sua produção, o Ford Del Rey ainda é lembrado e admirado por colecionadores e entusiastas de carros antigos. Encontros de veículos clássicos pelo Brasil costumam reunir exemplares bem conservados desse modelo, e sua popularidade como carro de colecionador só cresceu ao longo dos anos. Restauradores se dedicam a manter esse ícone da indústria nacional em perfeito estado, fazendo com que o Del Rey continue a ter um lugar especial no coração dos brasileiros. E falando em legado, qual foi a verdadeira contribuição do Del Rey para a história do automobilismo? O legado do Ford Del Rey. O Ford Del Rey deixou uma marca profunda na história automobilística brasileira. Ele foi mais do que apenas um sedã médio. Foi um símbolo de transição e inovação em um mercado que exigia eficiência sem abrir mão do luxo. Durante a década de 80, o Del Rey conseguiu unir dois mundos aparentemente opostos, o prestígio e a economia. Para muitos, ele representou o carro ideal, equilibrando perfeitamente conforto, estilo e custo. Sua importância transcendeu o tempo, tornando-se um verdadeiro clássico para os amantes de carros. Mesmo após o fim de sua produção, o legado do Del Rey continua vivo. Ele marcou uma geração e se tornou um exemplo de como o design inteligente e a inovação tecnológica podem transformar um modelo em algo atemporal. Sua robustez e confiabilidade fizeram com que muitos motoristas tivessem histórias memoráveis com o modelo. Hoje, ao ver um Del Rey restaurado circulando por aí, fica claro o impacto que ele teve no mercado automotivo e no coração dos brasileiros. E essa conexão emocional com o público é o que torna o Del Rey mais do que um simples carro, mas uma lenda. E você, já teve a oportunidade de dirigir um Ford Del Rey? Se ainda não, certamente conhece alguém que tem histórias para contar sobre esse icônico modelo. Compartilhar essas experiências é uma forma de manter viva a memória desse carro que redefiniu o luxo nos anos 80. A cada vez que vemos um Del Rey bem preservado, é impossível não lembrar da importância que ele teve. E se você quiser continuar aprendendo mais sobre outros clássicos que também fizeram história, não deixe de acompanhar as próximas histórias e curiosidades que ainda temos para explorar. Agora que você conhece toda a história por trás do Ford Del Rey, já pensou em aplicar esse conhecimento? Às vezes, tudo o que precisamos para mudar de vida é olhar para o passado e aprender com os exemplos de sucesso. O Del Rey foi mais do que um carro, ele foi uma lição de como adaptação e inovação podem superar até mesmo os gigantes. O que você pode fazer hoje para inovar em algo que parece estar no seu limite? Que tal olhar para o que você tem agora e transformá-lo em algo ainda maior? E por falar nisso, você já teve a chance de dirigir ou conhecer alguém que tenha um Del Rey? Compartilhe suas histórias e experiências nos comentários.
queremos saber como esse ícone marcou sua vida. E se você gostou deste conteúdo, inscreva-se no canal para continuar aprendendo sobre outros clássicos e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Ah, e se puder, clica no botãozinho do Valeu. É uma forma de contribuir com o canal e garantir que mais vídeos incríveis como esse continuem sendo produzidos para você.